Oh, boa noite. Boa noite. Ah, que legal. Agora que eu tô reparando aqui, o Face está fazendo umas coisas interessantes, liberando umas... Ah, ótimo. Estamos aqui online, aguardando para a gente começar a nossa live sobre cinco coisas mais importantes que uma boa autoestima pode nos trazer para a nossa vida. E, é claro, falar algumas dicas, né? Sobre como que a gente pode lidar com a autoestima. Oi, boa noite, Vera, tudo bem? Boa noite, aí, Melissa, tudo bem? Hoje o assunto é muito bacana, justamente porque algumas pessoas me perguntaram, mas é porque autoestima é um tema que muitas vezes a gente vai ouvir várias coisas, né? Oi, saudades também, gente. Oi, tudo bem, Carlos? Então, a autoestima é um tema que muitas pessoas vão falar sobre vários assuntos. Você vai ter N livros sobre a autoestima, você vai ter várias pesquisas, autores, várias vertentes da psicologia falando sobre autoestima, o que é, o que influencia, como melhorar, como mudar, como desenvolver. Boa noite, Aragão. Bem-vindo. Então, nós sempre falamos muito sobre a autoestima, mas muitas vezes nós não compreendemos a essência do que é a autoestima. Nós vivemos numa sociedade que é bem complexa, né? Que você falar em autoestima, muitas vezes, para algumas pessoas, é algo extremamente... não pode, né? A gente tem que ser humilde, não pode se amar. A gente confunde muito isso. A gente confunde essa questão de que achar que você tem uma boa autoestima é que você é uma pessoa orgulhosa, que você é uma pessoa, né? A gente confunde muito isso, e esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje na nossa sociedade. Pelo simples fato de que a gente acha que ter uma boa autoestima, você ser uma pessoa orgulhosa, cheia de si mesmo, com aquela empáfia, como dizia minha mãe, a gente acaba se colocando numa forma, confundindo humildade com uma forma, como eu posso dizer para vocês, assim, com menor valia. Então, nós vivemos numa sociedade onde boa parte de nós nos tratamos de uma forma como se valêssemos menos do que os outros. Essa que é a grande questão. E, infelizmente, isso é muito forte na nossa cultura ocidental. Na oriental também a gente vai encontrar algumas questões nesse sentido, mas na nossa ocidental a gente tem isso muito forte, que é muito... Boa noite, Jennifer. Que é muito alimentado pelo nosso próprio sistema de competição, onde você sempre vai ter aquela coisa do quem ganha e quem perde, quem é bom, quem não é tão bom assim, o primeiro lugar e o segundo lugar. Então, isso vai afetar a nossa organização de autoestima, isso é fato, mas a nossa sociedade ela precisa mudar o sistema educacional para que nós possamos nos tornar seres humanos mais organizados e principalmente conscientes das nossas qualidades, dos nossos atributos e de todas as questões que a gente precisa desenvolver. Porque nós não somos perfeitos, né? Nós estamos num mundo imperfeito e estamos buscando a perfeição, estamos buscando ser seres humanos melhores. E somos todos diferentes. Então, a gente vive numa sociedade muito padronizada, com muitos modelos. Para a gente entrar aqui no tema, eu vou só perguntar a vocês aí, gente, vocês estão ouvindo bem? Melissa, o som tá legal? Como é que tá a transmissão? Tá legal o som, gente? Dá para ouvir bem? Tá legal? Só para saber se o retorno tá bom, porque a internet tem hora que é uma beleza, tem hora que não é boa, né? A gente sofre com isso aqui no Brasil, enfim. Então, se tá indo ok, tá ótimo, né, Melissa? Beleza, então. Show. Então, vamos lá. Existem cinco principais. Sandra, boa noite. 5 principais benefícios da gente ter uma boa autoestima. As pessoas acham que uma boa autoestima é aquela pessoa que fica rindo o tempo inteiro, que é toda não sei o que lá, enfim, que fala me ama. Não, falar não é... Pois, vamos ver, o automático tem contribuído para que o ambiente desvirtue, com certeza, Aragão. A gente vive no automático porque a gente vive no modelo, né? A gente vive... que bom, Gabriel. A gente vive num modelo de padrão. Então, eu tenho que ter um determinado corpo, uma determinada carreira, um determinado bem, uma determinada relação,
eu tenho que me envolver com determinadas pessoas. E a falta de consciência, ou de você perceber a si mesmo, que essa vida acelerada também nos traz, faz com que você não tenha conexão. Aí você não consegue perceber, sabe, Aragão, a sua potencialidade e aquilo que você precisa desenvolver ou se melhorar para se tornar um ser humano mais feliz, mais realizado na sua existência. E aí a autoestima é claro, porque vai ter muita comparação. A vivência no automático, você vai ter uma tendência a se comparar muito com o outro, você não tem uma conexão interna. Então você vai vendo sempre, não tem aquele negócio que a grama do vizinho, né, é melhor do que a minha, eu sempre acho que a história do outro é melhor do que a minha, eu sempre acho a revista de caras muito interessante, o casamento de fulano, nossa, de princesa, isso vira na mídia, né, vira uma coisa intergaláctica, a gente começa a achar, essas pessoas são felizes, né? Porque esse é o padrão, né? Esse é o padrão que é criado de felicidade, de boa autoestima, pessoas de sucesso, muitas vezes são consideradas essas pessoas aí, e que muitos de nós, eu, né, e muitas pessoas, são diferentes desse padrão. E aí vem a questão da baixa autoestima. A gente acaba criando isso dentro dessa organização de sociedade. Ai, que bom, Sandra. A melhor coisa do mundo é a gente sair do automático e começar a perceber as coisas e se perceber. Perceber nas qualidades, perceber naquilo que precisa desenvolver, melhorar, aprimorar enquanto ser humano. Nós estamos aqui para isso, não tem outra coisa para fazer. Eu costumo dizer que você tem que sair dessa vida melhor do que você entrou. Boa noite, Alda. Boa noite. E quais são, gente, as questões mais importantes que a gente observa dentro da autoestima? Ah, que bom. Eu também gosto muito, Shirley, de estar com você aqui. A gente observa o seguinte, que existe um fator, tem 5, né? Na verdade, são vários benefícios. A gente vai observar que provavelmente você conhece algumas pessoas assim. Primeiro, eu até anotei para que a gente possa não perder. Vamos lá, Aragão. Com certeza, Aragão, eu acho que trabalhar o estado de consciência através de momentos de relaxamento, através de processos de autoconsciência, meditativos, até orações, preces, você se perceber, entrar em contato, é essencial. Isso faz parte de você se conectar, para você fortalecer sua autoestima. Não é à toa que tem um trabalho que eu faço, né, dessa parte de coaching de autoestima, que tem um material onde a pessoa ela tem que fazer uma análise a respeito da conexão dela espiritual, para ela poder identificar, porque isso também, de acordo com a própria ciência, ajuda muito a você ter uma autoestima boa, uma autoestima um pouco mais forte, né? Ah, que bom, Cleonice. Então, assim, eu vou aqui, só para começar a entrar no conteúdo, mas eu vou estar sempre respondendo alguma pergunta aqui, tá, gente? Vocês podem ir perguntando, eu vou parando de vez em quando para a gente poder estar fazendo essa interação, mas só para que vocês possam estar acompanhando o conteúdo que eu tenho para oferecer hoje, que está muito legal. Aqui, a gente fala qual é o principal benefício da uma boa autoestima. Existem vários, mas eu acho que um é o mais importante. Eu vou falar 5 aqui, que é simplesmente você vai aumentar as suas emoções positivas. Gente, isso é incrivelmente maravilhoso. Quando você tem uma boa autoestima, você começa a diminuir os estados de tristeza, até a depressão ela dá uma diminuída, diminui os estados de ansiedade. Inclusive, tem uma pesquisa que está associando hoje, uma pesquisa muito recente, a nível comportamental, dentro da psicologia e da psiquiatria, associando a baixa autoestima a estados graves de ansiedade. Aí você para assim, poxa, mas o que isso tem a ver? Claro, você fica ansiosa, ansioso para corresponder à expectativa do outro, você acha sempre que você está devendo, que você não está tão bonita assim, que você não está tão interessante assado. Isso te gera um estado de ansiedade, a ponto, às vezes, de você não conseguir sair de casa, porque você não se acha uma pessoa tão interessante quanto N outras, porque há uma tendência da comparação. Pessoa com baixa estima, ela vai se comparar com o vizinho, com a mãe, com a Mariana Rui Barbosa, vai se comparar com a Gisele Bündchen, sabe? Vai se comparar com vários seres humanos intergalácticos, lindos e perfeitos. Porque ela vai criar esse modelo, que é o modelo que é instituído social, né? Então, acho ótimo, Melissa, a gente realmente repete palavras positivas. Então, as emoções positivas são o primeiro benefício que a gente tem quando a gente começa a ter uma boa autoestima. São, na verdade, essenciais, né? A gente pode perceber que
é fundamental a gente começar a pensar de que eu preciso cultivar uma boa autoestima para manter um bom estado psíquico. E hoje, né, na verdade, a gente comemora aí a questão do Dia da Saúde Mental, né? E eu começaria buscando minha saúde mental através de fortalecer e compreender e reforçar positivamente minha autoestima. Porque a saúde mental, ela vai surgir muito daí. Oi, Simone, boa noite. E aí, o que acontece? Você diminui a ansiedade, a tristeza, as depressões, né? E a gente começa a ter uma vida um pouco mais leve. As emoções negativas, elas diminuem o espaço no nosso coração. Quando você tem aí uma autoimagem verdadeira, mais positiva. Isso é muito importante. Outra coisa, gente, olha, uma coisa fantástica quando a gente tem uma boa autoestima, que é aumentar a nossa eficiência e os nossos resultados. Muitas vezes no trabalho, muitas vezes no nosso ambiente de relacionamento. Porque uma pessoa que ela tem uma baixa estima, qual que é a tendência dela? Eu não consigo fazer isso não, gente, isso não é pra mim não. Tô fora, não vou dar conta, não sou tão inteligente assim. Eu sou meio desastrada, então não vou nem começar a fazer. Ou então, uma pessoa com baixa estima, qual outra característica? Ela vai chegar lá, eu não vou fazer isso não, porque isso não é pra mim, isso aqui é só para pessoas mais interessantes, mais inteligentes, não vou nem me envolver. E ela começa a fazer, dá errado, ou tem alguma coisa que não acontece direito. Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo, gente, porque eu não mereço um negócio desse aqui, não, isso aqui não é pra mim não, entendeu? E aí ela desiste de todo o projeto de vida dela por conta disso, porque aconteceu um erro, um equívoco, uma falha, ela acha que é incompetência e ela não tem merecimento, e aí ela não continua. E ela acaba não tendo uma vida próspera, não tem uma vida de sucesso, né? Eu vou dar uma olhada aqui. Sandra, estava pensando nisso hoje. Quero sim ter expectativas mais em mim, que posso conquistar, que sou capaz. Exatamente. Ei, boa noite, Zay, boa noite. Boa noite, Elaine, boa noite. Então, é exatamente isso. A gente tem que colocar expectativas positivas e realistas sobre nós mesmos, né? Não existe fórmula mágica. Existe consciência, autoconsciência e muito esforço interno. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, Zonara, então você vai me dar uma fórmula mágica para aumentar minha autoestima? Não, isso não existe. Tem até um vídeo que eu vou colocar aqui essa semana, justamente por causa disso, porque eu tenho medo desses negócios. Porque eu acredito muito no trabalho interno. Ei, boa noite, Patrícia. Eu acredito muito no trabalho interno, na disposição, na abertura e na humildade interna de ser um aprendiz para poder se tornar um ser humano melhor. Então não existe fórmula mágica, não existe técnica. As técnicas, a psicologia, seja lá o que for, tudo, os medicamentos, tudo, são ferramentas que nós precisamos usar para alcançar aquilo que nós desejamos de melhoria no nosso estado emocional. Mas o nosso trabalho, é um esforço nosso. Então, cuidado muito com aquelas pessoas que te falam, porque isso aqui funciona piripipim. Não tem isso não, gente. O pessoal está procurando mágica aí, mas mágica não tem não. Boa noite, Mônica. Boa noite, Cecília. Boa noite, Cacília. Bom dia. Olá, ei. Muito bom. Boa noite, lindona também. Então, outra coisa muito importante. Boa noite, Sandra. Outra coisa muito importante, gente, que a gente acaba desenvolvendo com uma boa autoestima. Eu escrevo, tá? Porque senão eu vou falando sobre todas as coisas do universo e a gente fica aqui até 5 horas da manhã e não dá tempo. A internet vai ficar cara. Eu já falei aqui, aumenta as emoções positivas, isso é muito bom. Falei até da pesquisa sobre a ansiedade. Aumenta a eficiência nas nossas tarefas. A gente fica, mais persistente, né, gente? Uma pessoa com uma boa autoestima, ela tem uma persistência maior nas coisas. E exatamente, Simone, a autoestima é o primeiro fato. Hoje é o Dia Nacional, né, que a gente está falando do cuidado da saúde mental. E eu recomendo sempre, quando você quiser tratar sobre saúde mental, olhar a sua autoestima primeiro. Você tendo uma boa autoestima, as outras coisas começam a se organizar de uma forma em cadeia, né? E outra coisa, gente, uma boa autoestima, a gente se relaciona melhor com as pessoas. Isso é lindo. É lindo. Quem não quer se relacionar bem com as pessoas? Boa noite, Cris. Quem não quer se relacionar bem com as pessoas? Todos nós queremos ter relacionamentos fortes, duradouros, afetivos, sabe? Todos nós queremos isso. Sermos amados, amar, aprender a amar. Todos nós queremos.
Mas a gente só consegue isso através de uma boa autoestima. E aí é que tá a chave. Olha só, o que eu falei agora há pouco, né? Se a gente começar a trabalhar a autoestima, gente, você resolve metade dos problemas da humanidade. Ou do povo brasileiro, né? Então, assim, a gente começa a observar que a gente precisa trabalhar isso nas escolas, nas crianças. Não é o outro se achar melhor, isso não existe. É a pessoa ter amor ao próprio corpo, à própria pele, ao próprio cabelo, ao jeito de ser, aceitar-se e tentar trabalhar para ser cada vez melhor na humanidade, né? Minha autoestima está tão grande que quebrou sozinha, acontece. Aí a gente está dentro de uma fase egóica, Melissa. É normal. Quando a gente escorrega para o egóico, a gente vai, é normal, a gente cai também, todo mundo cai. Isso aí minha quebra, é assim mesmo. Então, a gente sempre busca isso, né? Relacionar-se melhor. Mas, quando você tem uma autoestima mais fortalecida, uma boa autoestima, a gente consegue se relacionar bem. Sabe por quê? Porque eu paro de cobrar do outro. Eu paro, até anotei aqui, olha, diminui a nossa necessidade de aprovação. Eu não preciso me sentir aprovado o tempo todo pelas pessoas. Eu não preciso ser validado pelo outro o tempo todo. Na verdade, eu vou contar para você, a gente para de perturbar a vida emocional das outras pessoas, como se eles tivessem que nos amar e que eu precisasse deles como o ar que eu respiro. E a gente começa a ter relações mais verdadeiras e nós passamos a estar ao lado da pessoa porque nós queremos. Não porque nós precisamos, como se estivesse faltando um pedaço nesse negócio. Gente, não tem ninguém faltando nada, eu falo isso direto. Tá todo mundo bonitinho, lindo, organizado, todo mundo aqui tá saudável. Nas nossas doideiras, nós estamos funcionando. A gente criou um conceito de normal que já caiu por terra tem mais de 10 anos. Normalidade é felicidade, então se você tá feliz, tá tudo bem, né? E você não tá prejudicando o outro fisicamente, nem psicologicamente, tá tudo bem. Esse conceito de normalidade dentro da psiquiatria, da psicologia, já acabou muito, tá? E aí a gente começa a ter bons relacionamentos. Porque eu passo a me relacionar com as pessoas porque eu simplesmente quero estar com elas. Não porque eu preciso delas. Então aí já não vai mais ter aqueles relacionamentos por interesse, de certa forma. A gente começa a ter relações mais verdadeiras. Relações mais verdadeiras, elas podem até não ser duradouras para 53 anos de casado. Mas se os 5 anos que a relação existir, ela vai existir dentro de uma verdade. Então você vai ter uma experiência bacana de relacionamento. Porque essa história de falar assim, o relacionamento acabou, gente, não deu certo. Há quanto tempo você ficou? 15 anos. Gente, 15 anos você ficou fazendo o quê então, Jesus? Fiquei eu pensando, 15 anos não dando certo? Parou, né? Deu certo durante 15 anos, gente. É porque realmente tinha um time aí, uma história que precisava ser revista, né? Então, é perceber que a gente também cria umas ideias sobre o amor e sobre o relacionamento e esquece de que nós somos responsáveis de manter, de estar sabe, dando liga para a relação. Não é à toa que o relacionamento é feito de mais de uma pessoa. Claro que você tem um relacionamento consigo mesmo, mas um relacionamento afetivo, por exemplo, tudo bem que teve uma moça esses dias que casou com ela mesma. Vocês viram isso, né? A moça que casou com ela mesma, ela fez festa de casamento, vestido, fez bolo, ela casou com ela mesma porque ela falou que ela tinha desistido. Simone, porque isso acontece, Simone, às vezes, sabe por quê? Porque às vezes pessoas que são muito boas, pessoas que querem agradar muito, aí o outro aproveita, não tem? Fica atenta nisso, tá? Porque as pessoas se aproveitam. Outra coisa também, gente, olha, nós já falamos, aumenta as emoções positivas, aumenta a eficiência nas questões de trabalho, de execução de tarefas, a gente se relaciona melhor com as pessoas, nossos relacionamentos melhoram a qualidade, o que não quer dizer que você vai ficar 30 anos com a criatura. Porque 30 anos de relacionamento não quer dizer que é um relacionamento feliz, tá, gente? Por favor, vamos pensar nisso, que felicidade não pode ser medida pelo tempo. Tá? A felicidade é pelo que você se sente ali. Outro benefício, gente, de uma autoestima boa, gente, a gente ama com mais tranquilidade, não só o nosso parceiro afetivo, mas a nossa família, os nossos amigos. Como falei antes, a gente cobra menos das pessoas, a gente passa a aceitar mais as pessoas.
A gente começa a perceber o espaço do outro. E as relações, elas ficam mais leves. Porque eu paro de ficar achando que tudo é pessoal, que a pessoa não gosta de mim, ou que eu sou um problema, ou que, enfim, o que eu estou fazendo de errado nessa relação. Minha irmã não gosta de mim. Sabe, a gente começa a tirar um pouco dessas pessoalidades, né? E é isso que eu acho que é importante a gente sempre estar lembrando, né? No programa que a gente tem aqui de coaching de autoestima, e que eu trabalho também em relacionamento, é justamente para... Olá, obrigada, Adriana. É justamente para a gente lembrar e aprender a como que eu posso direcionar isso, como é que eu posso melhorar isso, quais são os passos que eu tenho que tomar para transformar isso na minha vida e conseguir, através do meu esforço próprio, melhorar essa autoestima que muitas vezes ela é totalmente baseada, na verdade, em um sistema de crenças nosso. E a gente tem que rever essas crenças. A gente tem que trabalhar essas crenças sobre si mesmo. Aaron Beck, que é um dos criadores da terapia cognitiva comportamental, na verdade ele é o criador, né? A gente tem aí várias vertentes, enfim, não vou dar aula de TCC aqui. Ele fala de um dos aspectos mais importantes que a gente tem que olhar quando uma pessoa, por exemplo, ela tem um estado de depressão crônico ou está passando por uma questão aguda de depressão, é simplesmente o quê? A visão que ela tem de si mesma. Aí ele fala também da visão de mundo, né? Acho muito importante também olhar. Mas a visão de si mesmo é fundamental para você entender como é que funciona a dinâmica de um processo depressivo. Porque geralmente a pessoa com depressão, ela não tem uma visão boa de si mesma. Gente, eu tô tão deprimida, mas eu me amo, eu sou linda. Gente, eu sou linda, mas eu tô num estado depressivo, tomando aprazolam para dormir, tomando, né? Você já viu alguém que se ama com depressão, gente? Não tem, gente, que não cabe, não combina, não tem. Eu já vou estar respondendo você, Adriana e Sandra. Então, a gente, quando tem uma pessoa que tem uma boa autoestima, você vai observar que ela não entra nesses... Ela tem tristeza, melancolia, depressão é uma coisa. Tristeza, melancolia é outra. Tristeza, melancolia, joinha, todo mundo tem que ter, faz parte da natureza humana. 100% tranquilo. Depressão é outra. Uma pessoa com... Por isso que Aaron Beck, ele fala, olhe a visão que a pessoa tem de si mesma. Olha que o paciente, a visão que ele tem de si mesmo, o autoconceito. Porque esse autoconceito, e é o que a gente trabalha dentro do programa de coaching, de autoestima, que é forte isso, eu sou até chata com isso, porque tem que rever, tem que aprender a lidar e tem que aprender a identificar para poder mudar essa visão de si mesmo. Porque só assim a pessoa consegue sair daquele estado de baixa estima. Porque é uma construção baseada em crença. Né? E aí a pessoa fala assim, nossa, mas é um trabalhão. É sim, é um trabalhão, mas é muito bacana. Eu nunca vou chegar aqui para você e falar para vocês falam, não, gente, é muito fácil. Não, gente, é assim, mas é muito bacana, é muito proveitoso. Então, a gente passa a amar com mais tranquilidade quando a gente tem uma boa autoestima. E aí a quinta coisa mais importante com uma boa autoestima é nós nos tornamos pessoas mais independentes. Eu vou aqui responder algumas perguntinhas aqui, vou dar uma olhada, tá, gente? Dá uma pausinha. Adriana, a autoestima também nos afasta das relações danosas. Sim, selecionamos melhor. Com certeza, Adriana. Na verdade, uma pessoa com boa autoestima, sabe o que ela faz, Adriana? Ela vê o caboclo lá, vê a criatura lá. Fala, nossa, esse cara aqui é um problema. Mas hoje eu estou afim de um problema. Entende? Você vai de forma consciente se emaranhar no problema e você sai depois. Você não fica enganchada no problema. Você estava afim do problema naquele momento ali. E é muito comum também, quando a gente trata de amizade, você começa a afastar as pessoas que não te fazem bem. Você começa a selecionar melhor as pessoas. E é naturalmente, quando a pessoa ela passa por um processo de autoconhecimento, ela muda o ciclo social. Porque ela vai transformando a própria energia psíquica dela. Isso é natural. Isso é um processo... Carl Gustav Jung, ele já falava isso, a terapia, ela transforma a energia psíquica. Às vezes a pessoa muda muita coisa na vida dela. Eu tenho cliente minha que mudou o cabelo, mudou de casa, sabe? Mudou de trabalho, mudou de marido. Porque a pessoa vai se transformando, buscando coisas mais congruentes e mais harmônicas com ela. Vamos ver aqui, Sandra. É verdade que quando minha autoestima estava embaixo, eu cobrava demais. É verdade, Sandra. A gente faz exatamente isso.
era considerado chata e tudo mais. Eu acabava encabeçando querer saber por que as coisas davam errado e me autoculpava. Muitas vezes isso é até um problema, né? Porque quando nós temos uma baixa estima, a gente cobra muito das pessoas. A gente exige do outro, porque nós ficamos inseguros do amor do outro. E a gente entra num sistema de controle. E a gente fica um chato mesmo, viu, Sandra? Olha, é bênção, para dizer o contrário. Hashtag só que não. Então, a gente tem que realmente manter uma autoconsciência de que quando eu não estou bem, eu também afeto o outro na relação, né? E eu começo a querer cobrar do outro aquilo que sou eu que tenho que dar a mim. Eu quero cobrar do outro segurança, eu quero cobrar do outro amor, eu quero cobrar do outro presente, mas sou eu que tá faltando comigo mesmo. É esse que é o grande problema. Sim. Pois é, quando você fala, Simone, da questão de depressão, sim, a perda, ela nos faz isso, né? A gente é o luto, o processo de luto, que a gente vai passando por ele. Às vezes demora 1 ano, 2, 6 meses, depende de cada indivíduo e realmente tem que buscar ajuda quando a gente não está dando conta, é isso aí. Que bom, Simone, que você está gostando. Que bom, fico grata. Hoje você está vindo um problema, né, Sandra? É assim mesmo. Mas você está consciente, isso aí. Eu sempre digo isso, não tem problema não, gente. Mas você tem que ter consciência de saber onde você está entrando, tá? Porque a boa autoestima, você consegue sacar isso e não ficar ali, minha nossa, sabe? Você tem uma consciência e consegue lidar melhor com isso. O perdão cabe nesse momento para que o ambiente não me controle? Aragão, eu acho que o perdão, ele é a resposta para muitas coisas também. Tanto o auto-perdão, de você se perdoar por tudo que você já fez a si mesmo, que já pensou de si mesmo, que já deixou de fazer por si mesmo, e também em relação aos outros, né? Isso acaba se tornando uma pessoa mais leve. Eu costumo dizer que o perdão, o auto-perdão, isso é um outro assunto, um dia eu vou falar bem sobre isso, que é libertador, mas nem todos nós estamos preparados para receber o perdão, nem talvez dar o perdão ao outro. Eu tenho observado que o perdão está uma palavra muito solta aos 4 ventos, mas já é um começo falar do perdão, já é um caminho, né? A gente tem que internalizar no coração e trazer para a ação o perdão. Mas eu acho, assim, que o perdão é uma das ferramentas, sim, para a gente ter justamente essa questão do ambiente, você identificar nas pessoas, você perdoar as pessoas, você transitar no social e compreendendo as individualidades, né? Vamos lá, Simone. Tive 5 anos atrás, perdi mais filhos e me abandonaram, dizendo que eu estava... Viu que bom, viu, Simone? É bom a gente buscar ajuda, é bom a gente buscar... Nós, seres humanos, nós não vivemos numa ilha, nós precisamos dos outros. Né? Então, é muito importante a gente identificar, pô, cara, não tô legal. Só que a gente vive numa sociedade de muito consumo, de muita necessidade de produção, que quando você se sente cansado, você fala assim, nossa, tá cansado, tá doente, tá com um problema. Ai, isso é frescura, vai lavar uma louça. Não tem. As pessoas, elas começam a criar um conteúdo emocional e mental, achando que se elas se sentem tristes, cansadas, etc., é frescura. Uma coisa ruim que elas não podem sentir, porque isso é o nosso sistema de produção. O próprio capital faz isso. O capitalismo não é uma coisa ruim, mas existem alguns efeitos que a gente tem que estar atento e conscientes para não ser capturados por eles. E às vezes você está aí com uma autoestima que não está legal, você tem uma visão de si mesmo que não está bacana, não está trazendo coisas boas para a sua vida. Mas olha, não pode ficar triste não pode ficar cansada não, tem que trabalhar mais, sabe? Você acaba se perdendo nisso e ficando doente. Então, é muito importante a gente buscar ajuda, sim. Viu? É isso mesmo. Pois é, Melissa, a gente fica achando que só o outro é responsável pela condução da relação. Não, a relação sempre são os dois. É claro que a gente tem que olhar se dentro de uma relação, quais são os componentes de personalidade que estão ali de ambos, né? E também as condutas e comportamentos. Existem comportamentos que são muito lesivos, como comportamentos abusivos, agressivos, violências verbais, morais, psicológicas, até mesmo físicas. Existem aí as inseguranças. Eu costumo dizer, eu já falei isso em outras lives, né? Tem um cara chamado Jacques Lacan,
Eu estudei pouco sobre ele, mas tudo que eu estudei sobre ele, eu aprendi algumas coisas. Duas eu guardei para mim. O negócio da função, que eu acho que é muito bacana, a função do pai, a função da mãe. E uma coisa que a gente chama, que ele fala que a gente casa, namora com o nosso sintoma. Então, a gente se interessa muitas vezes, quando a gente não está muito bem trabalhado, a gente vai casar, vai namorar com pessoas que têm os sintomas, né? São os projetos, a gente projeta os nossos sintomas nessas pessoas. E dá uma curiosidade, né? Jung também fala que é uma tendência de a gente de se relacionar com as nossas sombras, né? Os nossos parceiros, às vezes, acionam nossas sombras. Por isso que tem pessoas que têm relacionamentos tão complexos e difíceis, né? Vamos lá, Adriana. Isso, Adriana, tem que fazer terapia mesmo. Ótimo. Na verdade, não é fácil, né, Adriana? A gente, eu falo para vocês, vocês sabem, eu já fui uma pessoa que fiz terapia e por 6, 5 anos na minha vida. Volta e meia eu vou lá, busco recurso, porque eu não sou obrigada a ter respostas para todas as minhas questões. Eu não sou obrigada a isso. E às vezes eu sou acometida por algumas questões emocionais. E a gente precisa de ter um alinhamento, né? Todo ser humano precisa de ter algum alinhamento. Um psicólogo, um psicoterapeuta, não é que é melhor, ou enfim, nada disso, né? A grande questão é que são as pessoas que estudam muito comportamento humano e se estudam muito. Eu falo que eu me estudo desde os 12 anos de idade. E eu estou aprendendo ainda, né? Mas a gente precisa começar a olhar essa questão de autoestima. Porque eu, por exemplo, eu tenho pessoas, né? Uma cliente que fala o seguinte: não, mas é porque eu vim da roça, minha família é muito humilde, muito simples, lá do interior, então eu acho que nada da minha vida, assim... Aí ela recebeu uma promoção e ela não estava acreditando que ela tinha recebido uma promoção. Eu falei, não, parou. Porque simplesmente ela tem dificuldade de identificar o merecimento, porque ela está fazendo uma vida diferente da própria família, né? O pai é um lavrador, a mãe também uma dona de casa, mas na mente dela, poxa, isso é muito bom para ser verdade, né? Então a gente tem que ter cuidado com as nossas crenças, a visão que nós temos de capacidade, a visão que nós temos de nós mesmos, porque são exatamente essas crenças que vão dizer para você assim: você vai ser uma pessoa feliz, ou você vai ser uma pessoa de sucesso, ou você não vai ser uma pessoa feliz, ou você é uma pessoa sem êxito. Essas crenças, elas são muito importantes. Aaron Beck falava isso claramente quando a gente pega para ler dentro do conteúdo do material dele sobre depressão. Ele fala que a coisa mais importante de ser vista é a visão de si mesmo e a visão de mundo. Porque se você tem uma visão de si mesma, eu não sou capaz, eu não sou bonito. E, gente, vou falar para vocês um negócio intergaláctico que vocês não sabem, mas é verdade, até parece que vocês não sabem, né? Mas nós, mulheres, sofremos demais com a mídia. Muito seriamente. Então, nós nunca estamos lindas o suficiente. Nós nunca somos bonitas o suficiente. Nós nunca somos a mãe perfeita. Nós nunca somos a melhor profissional. Nosso cabelo não é o melhor. Enfim, a gente vive numa briga dentro dessa mídia muito severa. Por isso que, olha, eu estive lá, né? Tive férias e tal, observei lá na Europa e tal, as pessoas não têm uma preocupação com a estética como a gente tem aqui. E é uma outra cultura que valoriza outras questões. Então, a nossa cultura aqui no Brasil, a americana também, valoriza muito a estética do corpo. Então, a pele, o cabelo, não pode ter gordura, celulite, né? Então, aqui você é o país onde mais se faz cirurgia plástica no mundo, se não me engano. Acho que, se não está em primeiro, está em segundo, junto com os Estados Unidos, acho que é o primeiro mesmo. Procedimentos estéticos é um dos maiores do mundo e é um dos grandes mercados de venda de cosméticos. Então, a gente vive a nossa insegurança. Eu até fiz um post ontem, que foi uma colega também, psicóloga, que postou, e eu falei, roubartilhei, peguei. Porque exatamente isso, a nossa insegurança alimenta um mercado muito grande. O mercado da estética, o mercado da beleza. Claro que a gente tem que se cuidar. Eu sou extremamente vaidosa, me cuido, né? Eu faço o que eu posso dentro das minhas possibilidades econômicas, financeiras,
e também que eu acho conveniente para mim. Mas a gente observa que nós, mulheres, estamos muito presas a isso. E nós esquecemos que dentro da questão do social, até mesmo no campo biológico, que as mulheres é que escolhem, as fêmeas elas escolhem os parceiros, as mulheres escolhem os parceiros, isso em todas as espécies. Mas a sociedade faz com que a gente acredite que não, que nós é que temos que ser escolhidas, que os homens, que os nossos parceiros afetivos é que têm que nos escolher. Nós acreditamos nisso por muito tempo. Hoje tem até um movimento onde as mulheres começam a perceber que, na verdade, não é à toa que existe a questão da violência contra a mulher, porque ela diz não, né? E aí não se aceita o não, e aí há a violência. Então, quando a gente começa a pensar sobre a autoestima, igual eu falei lá no início, vamos resumir aqui. Se você hoje, né, a gente está comemorando a questão da saúde mental aí no Brasil, se você precisa começar algum lugar na sua vida, tipo, eu quero melhorar meu estado emocional e psicológico, avalie primeiro a visão que você tem de si mesmo. Essa é a dica mais importante da noite, é você sacar assim, o que eu penso de mim mesmo? O que eu penso do meu corpo? O que eu penso da minha produção, da minha produtividade, da minha inteligência? O que eu penso de mim enquanto mulher, enquanto homem, enquanto ser humano? É a primeira dica que eu te dou, você fazer essa autoanálise. Qual é a visão que você tem de você? Se você perceber que você tem uma visão de si mesmo, olha, você não é tão bom assim, e você não é bonito, olha esse cabelo, meu Deus, esse cabelo, Nossa Senhora Jesus, ninguém vai querer. Essa barriga, meu Deus, no céu, esse nariz, pelo amor, nossa, nem com plástico, só nascendo de novo. Então, se você começar a observar que você tem esse tipo de comentário sobre si mesmo, então você tem que olhar a visão real que você possui. E essa visão está baseada no sistema de crença e baseada no sistema de modelo social que é incutido, que é enfiado goela abaixo para todos nós. Isso, gente, é um dos grandes fatores de depressão que a gente tem. Uma visão de mundo, uma visão de si mesmo negativa, isso causa depressão. E é a base de uma organização de uma baixa autoestima que tem os desdobramentos, todos nós já conversamos aqui. Porque quando a gente fala de emoções positivas, por exemplo, se eu tenho uma boa autoestima, eu elevo a minha quantidade de emoções positivas, eu diminuo a ansiedade, diminuo os episódios de tristeza, até melhora a depressão, né? Inclusive a questão da ansiedade é comprovado. A gente aumenta a nossa eficiência nas nossas atividades do dia a dia, no trabalho. A gente se relaciona melhor com as pessoas, porque a gente diminui a nossa necessidade de aprovação. A gente ama mais de forma tranquila, para de cobrar dos outros. A gente fica mais independente e mais autônomo, né? São 5 fatores muito importantes para a gente lembrar. Se você tiver uma boa autoestima, você está transitando entre esses 5. Então, a gente observa que, para começar uma boa saúde mental, é começar a olhar o que você pensa sobre si mesma, o que você acredita sobre si, para que aí sim você consiga trilhar um caminho. O que eu preciso fazer? Eu preciso rever essa crença, eu preciso rever esse condicionamento que foi imposto a mim pela minha família ou pelo meio social. Por que nós falamos tanto sobre bullying hoje? Porque nós observamos, né, na verdade, a galera da psicologia, através de pesquisas, e claro, né, gente, a psicologia educacional, enfim, a psicologia infantil, a gente observou que pessoas que passaram por bullying nas escolas, elas tinham um desempenho diferenciado, às vezes inferior do que as outras que não passaram por bullying. Mas também observava o seguinte, que crianças que passaram por bullying também, elas tinham um desenvolvimento na vida, às vezes, muito alto, né? Mas não era a grande maioria. Por exemplo, eu tive um paciente, há muitos anos atrás, que ele se tornou um cargo altíssimo a nível de segurança, enfim, né? Porque quando ele era criança, ele sofria muito bullying e ele falava na cara dos meninos que um dia ele ia ser polícia e ia prender todo mundo. E ele realmente acabou se tornando o cargo mais alto que se tinha dentro da corporação. Então, assim, na verdade, a gente observa que isso acontece, né? A gente
Só que não posso garantir qual é a resposta que a criança vai dar ao bullying. Se ela vai levar a vida dela tentando mostrar o contrário, ou se ela vai embotar aquele autoconceito de menor valia. Então, por isso que a gente começou a trabalhar com bullying de uns anos para cá, se fala muito em bullying no mundo inteiro. Porque realmente, gente, eu que tenho experiência de consultório, nem sei mais quanto tempo, uns 16 anos, isso afeta, sim, a nós. Pode ser que algumas pessoas sintam mais os efeitos negativos, outras menos. Mas cada um vai ser afetado de uma forma diferente através dessa questão do bullying. Por isso que precisamos rever as nossas questões aí no sentido de visão de si mesmo e a visão de mundo, principalmente. Por isso que eu quero deixar aqui para você hoje, né? A gente está aí batendo esse papo, já tem uns 40 minutos. Você tendo vontade de aprender um pouco mais sobre isso, como é que eu posso rever a visão que eu tenho de mim mesmo, só participar aqui do programa que a gente tem, né, de coaching de autoestima. É um programa muito bacana, são 8 sessões, enfim, é muito legal. As pessoas têm gostado muito. Atualmente eu estou só com 3 vagas para poder dar para novas pessoas, enfim. Mas a gente dá um jeitinho, né? E eu acho que é muito legal a gente bater esse papo para que as pessoas possam ter acesso às informações, porque muitas vezes não tem. E eu deixo isso aqui livre, para que vocês possam estar perguntando, para que vocês possam estar participando. Eu gosto de fazer essas lives pelo menos 2 vezes no mês, para que a gente possa estar interagindo aqui presencialmente. Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Quero saber se alguém aí que está presente tem alguma pergunta. Né? Se tiver alguma pergunta, pode estar colocando aqui. E também, se eu não responder aqui, eu respondo depois, que pode escrever aqui no próprio vídeo depois, que eu respondo as perguntas ali mesmo, no próprio Facebook. E, é claro, a live vai ficar aqui disponível na página da Bem Relacionar e lá na página do YouTube, que é o Zanara Gomes Oficial, para que você possa assistir essa live, outras, enfim, que tem aí uma galera que também curte lá e que já se inscreveu. E se você não se inscreveu ainda no meu canal, é uma boa dica para você me acompanhar por lá também. Toda vez que tem um vídeo novo, dá um alerta e você pode assistir no conforto da sua casa e na tranquilidade. A internet, gente, é uma bênção, né? Estava lá de férias, mas eu não deixei os atendimentos, né? Claro. Só teve um dia que eu estava lá no interior da Espanha, que a internet estava uma melequinha. Aí eu tive que desmarcar todo mundo, pedir 1000 desculpas, mas eu estava lá atendendo normalmente. E é maravilhoso, a internet ela nos dá essa possibilidade. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, desde que a internet esteja funcionando. E você pode fazer um trabalho como esse, a gente está aqui ao vivo, conversando, interagindo. Isso é simplesmente fantástico, ok? Olha, agradeço muito a participação de vocês. Quem quiser deixar perguntas aqui, pode deixar que depois eu respondo. E olha, excelente participação de todos aqui. Espero que tenha sido um conteúdo útil para todos vocês. A dica mais importante lembre-se, é você identificar e analisar a visão que você tem de si mesmo e buscar entender como é que isso funciona para você. É o primeiro passo para você começar a ter uma autoestima um pouco melhor, melhorar a sua vida e ter uma vida muito mais tranquila, mais feliz a nível de relacionamento consigo mesmo, até mesmo de desenvolvimento dentro do seu ambiente de trabalho. Ok? Olha, eu quero agradecer muito a participação de vocês, foi muito bacana, passa muito rápido, né? E eu espero vocês lá no meu canal, só se inscrever, para que vocês possam estar acompanhando os outros vídeos, outras lives que eu faço aí, quase, pelo menos uma vez por mês, estamos juntos aí, ok? Muito obrigada pela participação de vocês. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui, gente, antes de eu encerrar. Opa! Olá, boa noite. Relatar uma coisa que está acontecendo comigo. Trabalhei durante 5 anos numa empresa, me entreguei por inteiro. Quando resolvi sair, falar que eu tinha sido uma decepção. Ih! Ó, que coisa, Ana. Então, Ana, esse que é o problema. Você pegou, Ana, o que foi falado para você como verdade. Você tem que ser muito honesta com você mesma, né? Você trabalhou lá por 5 anos, então, na verdade, o seguinte... Então, 5 anos você não prestou. Você não era boa. Você foi uma decepção durante 5 anos. Então, eles ficaram com você por 5 anos por causa de quê, Ana? Né? Não é bem isso, né? Na verdade, queria um motivo para te demitir, né? Então, cuidado com isso. Você não é
essa parte da sua vida. Essa parte da sua vida é só uma parte, tá, Ana? E, Lilian, me indica algum livro? Vou indicar sim, Lila. Eu tenho aqui... eu tenho um livro para indicar, eu vou te indicar, eu vou escrever o nome dele aqui para você, tá bom? Vou indicar sim. Gente, então, olha, eu agradeço muito a participação de vocês, porque às vezes eu esqueço de rodar a barra de rolagem. Eu vou indicar para você, tá, Lilian? Eu vou colocar aqui o nome de um livro bacana para você, da Anne Brown. E aí eu vou passar para você aqui, quem quiser depois dar uma olhada na dica do livro. Porque deixa eu até olhar aqui logo. Quem quiser, vem cá. Ao vivo, né, gente? Os trem é assim, você sabe, né? Peraí, vamos olhar aqui, hein? Ó. Porque, gente, é muito livro, não tem? E aí você fica meio perdido com os nomes dos títulos. Ainda mais essa autora que ela tem uns 3 que eu já li. Eu fico na dúvida. Ó, eu indico para todo mundo. E um dia eu vou falar sobre esse livro aqui, hein, gente. Esse aqui eu indico para as minhas pacientes todas, principalmente mulher. Ó, eu vou botar aqui para vocês. Esse livro aqui. Não dá para ver nada. Que derrota. Mas, enfim, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Tá, Aline? Eu vou escrever aqui para você aqui agora, ó. Isso. Ó, dica de livro para todo mundo aí. A Coragem de Ser Imperfeito. E aí, um dia a gente pode até fazer uma live sobre esse livro, que vocês vão gostar muito. A autora Brené Brown. Inclusive, tem... ela fala lá no TEDx, tá bom? Gente, obrigada pela participação de todos vocês. Ó, tá aí a dica de livro. E até a próxima live que a gente vai fazer em breve aqui no Bem Relacionar. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo encontro. Tchau, tchau.